Estamos na série especial sobre as novas senadoras e novos senadores eleitos em 2010. Estamos conversando aqui com a senadora Marinor Brito, ela é do Pará. Ela está nos contando, no primeiro bloco, a história da vida dela antes de entrarmos nas questões, nos temários mais políticos. Senadora, continue então com a sua história do primeiro emprego. A senhora já passou por ele, no primeiro emprego, né? Foi uma experiência muito rápida. Minha mãe tinha muita preocupação da gente estar entrando no mercado de trabalho tão cedo, desta feita já na capital, o que ocorreu com as minhas irmãs ainda no interior, que era mais fácil ter controle de por onde as coisas passavam. Mas eu acho que foi significativo para mim a oportunidade que eu tive de me lançar numa área também que era restrita às elites, que era a participação no esporte amador. Eu comecei a jogar voleibol ainda na escola primária, e na Escola Técnica Federal do Pará eu tive a oportunidade de receber treinamento desportivo, né? Me apaixonei pelo aquele mundo, a partir dali fui selecionada para participar de jogos estudantis, viajei com a equipe da escola, fui campeã várias vezes. Aquilo gerou uma situação de muita popularidade, talvez o pouco de timidez que eu tinha foi colocado para fora, porque existiam as torcidas rivais, muita movimentação em torno dessa questão, e eu acabei me apaixonando pelo voleibol. Tive a oportunidade de praticar judô, tive a oportunidade de praticar handebol, mas me apaixonei pelo voleibol. E essa paixão pelo voleibol, essa interação com a arbitragem, com os campeonatos, acabou me conduzindo para a Faculdade de Educação Física, que eu acho que foi o meu grande encontro profissional. Sempre buscando atuar numa perspectiva da inclusão, de buscar a escola pública como referência, porque eu sempre valorizei esse espaço de convivência que me abriu os olhos, que me fez relacionar com outro mundo que nós não tínhamos oportunidade no interior de conviver. E como é que a senhora foi para a Gama Filho? Então, a Gama Filho, na época, na década de 80, quando eu concluí o curso de Educação Física na cidade de Belém, a Gama Filho era o melhor curso de especialização existente no Brasil. E eu tinha parentes que moravam no Rio de Janeiro, tenho até hoje, e fui atrás de pedir um abrigo para ver se eu poderia morar com eles no período do meu curso. Aí já a família, as irmãs já trabalhavam, já tinha duas irmãs que tinham passado em concurso de banco, uma no Banco da Amazônia, a outra no Banco do Estado do Pará, a outra na Caixa Econômica Federal. E aí elas me ajudaram a custear esse momento da minha vida, que foi importante também. Eu tive contato com o esporte de alto rendimento. Naquela época, a Gama Filho abrigava a primeira grande equipe do voleibol brasileiro, da época do Renan, da época do Montanaro, aquele primeiro momento da impulsão do voleibol no Brasil. E na volta do Rio, eu fiz um curso de arbitragem e comecei já a direcionar o meu trabalho no paralelo com a escola, dando aula na escola, primeiramente numa escola tradicional de Belém, que eu organizei o voleibol lá, fomos campeãs como técnica, né, já exercendo a minha profissão, e fui árbitra por 6 anos da Federação Paraense de Voleibol. Isso também era uma inovação, porque a arbitragem geralmente era composta de homens, né, e eu fui muito reconhecida, muito respeitada, acabei atuando inclusive em jogos internacionais. E em Minas Gerais, como é que entrou Belo Horizonte aí nessa história? Belo Horizonte já foi a minha decisão de trabalhar com a escola pública, né? Eu imaginava que eu precisava direcionar aquele conhecimento do esporte de elite, que foi o que eu encontrei na Gama Filho, para as escolas públicas. Estava na iminência de entrar para dar aula nas escolas públicas do Pará, e eu resolvi fazer, então, para fortalecer o meu aprendizado, fui a Gama Filho. Aliás, fui a
a PUC de Belo Horizonte. Um grupo de amigos da faculdade também, que estavam se movimentando nesse sentido, acabamos chegando lá. Lá eu encontrei vários professores que tinham sido meus ícones na elaboração técnica na área da educação física, a década de 80, que começou a discutir as tendências políticas da educação física, e isso foi muito importante para mim, porque eu direcionei para a educação física escolar, mas eu comecei também a fazer parte de um debate nacional, de um fórum nacional de professores de educação física que não mais queriam essa profissão vinculada única e exclusivamente para a questão do esporte de alto rendimento, mas com a visão de que a educação física era parte da formação integral do aluno, de que era direito dos alunos terem acesso às diversas modalidades esportivas, terem acesso a uma cultura corporal que sempre foi, e historicamente foi, discriminada. O aluno só entrava se ele era um bom atleta, se ele tinha uma história de ser forte ou de ser alto para praticar o esporte de alto rendimento. Quando, na verdade, o direito de ter acesso a essa disciplina precisava ainda ser conquistado. Então, eu entrei nesse movimento e daí já me direcionei para a questão da militância política, porque nesse mesmo período eu entrei na escola pública para dar aula. Minha primeira escola pública, eu escolhi o município de Alenquer para dar aula e fui para a minha cidade. O meu marido, na época, médico, também se dirigiu para lá, e eu tinha uma filha, a minha única filha, com 1 ano de idade. Nós passamos 1 ano e pouco com essa experiência, e de lá eu já entrei no movimento sindical, né, que é muito forte no Pará. Sindical dos professores? Dos trabalhadores da educação pública do Pará, que àquela altura, nacionalmente, era separado entre os professores e os servidores. Na verdade, no Pará, nós inovamos. Nós iniciamos o movimento, né, já compondo com todos os trabalhadores da educação. Sou fundadora, portanto, do Sintep, que é do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará, e sou fundadora da CNTE, que é a fusão do encontro desses professores com os servidores das escolas do Brasil. Sim, aí a senhora foi vereadora, né, por 3 períodos, não é isso? Aí o movimento sindical me oportunizou uma relação com toda a minha cidade, com vários municípios do Pará, porque no Pará nós temos 144 municípios. Naquela época, uma das tarefas nossas era fundar o sindicato, as subsedes em vários municípios do Pará, e eu entrei nesse trabalho de cabeça, fortalecendo primeiro a região metropolitana de Belém e depois fazendo o trabalho posteriormente nos demais municípios. E daí, em greves, em passeatas, em atos, em lutas por educação pública de qualidade, pelo Estatuto do Magistério, por outras conquistas que hoje fazem parte dessa categoria, eu acabei sendo exonerada pelo governador do PSDB na época, Almir Gabriel, que é o mesmo da época do massacre de Eldorado dos Carajás, e fui punida de uma forma arbitrária. Fui exonerada sumariamente por ter participado da direção de uma greve no Estado. De lá foi um passo para a indicação dos meus companheiros da educação de que eu deveria disputar uma eleição na cidade de Belém. Já tinha me filiado ao PT, eu fundei praticamente o PT na cidade de Cametá, que foi uma outra cidade que eu trabalhei como professora da escola pública, e esse movimento acabou nos envolvendo, nos levando para a ocupação de espaços como a do parlamento. Fui muito bem sucedida no meu primeiro mandato, acabaram me reconduzindo para o segundo, depois para o terceiro. Tivemos uma experiência maravilhosa na cidade de Belém,
de um mandato verdadeiramente democrático e popular, que foi o mandato do companheiro Edmilson Rodrigues, que hoje, depois de voltar do seu doutorado, foi o deputado estadual mais votado do Pará, deputado pelo PSOL, saiu junto comigo do PT, que essa é uma história também importante da nossa vida. Nós reconhecemos a importância política e estratégica que o PT teve na organização da classe trabalhadora, na instrumentalização de muitas lutas através dos mandatos de parlamentares e depois através dos mandatos executivos. Mas, infelizmente, nós achamos que o PT tomou um rumo diferente do que nós gostaríamos que ele tomasse. Eu sou socialista, me reivindico socialista e não abro mão de fazer luta política onde o povo tenha o privilégio de ser o protagonista, né? Eu acho que nós estamos vivendo num momento político do país onde as elites comprovadamente têm sido responsáveis pelas mazelas sociais. Então, para mim, essa mudança de página na história política da minha vida foi sofrida, foi muito doído abrir mão daquele espaço que a gente ajudou a construir, mas como nós somos corajosos e ousados, nós fomos juntos com a companheira Heloísa Helena, com o companheiro Babá e outros reforçar a luta que eles tinham iniciado. E hoje, para mim, é uma questão de orgulho ter sido eleita senadora pelo Partido Socialismo e Liberdade. No próximo bloco, temas decisivos, como o Código Florestal e a usina de Belo Monte. Aguarde.